Informação dada lá pelo pessoal do Imprensa Verde, e também a gente já estava mais ou menos com essas negociações a caminho, já havia confirmado essa informação, já havia conversado com o pessoal que trabalha dentro do Goiás. Além disso, o André Rodrigues já havia garantido o interesse da diretoria, não só agora no final do ano, quanto também na metade da temporada. De fato, o atacante Fernandinho está contratado pelo Goiás para a temporada de 2023. Atleta de 25 anos de idade que costuma fazer uma função como um ponta esquerda, um meia esquerda, um segundo atacante, muito versátil lá na frente, chega para a composição do elenco do Goiás no ano que vem. Ele que tem 1,74 m, destro, 70 kg nessa temporada de 2022, fez 43 jogos com a camisa do Brusque, marcou 6 gols e deu outras 3 assistências. Daqui a pouco eu trago um pouco mais de detalhes, a respeito dos seus números, enfim, características de jogo. Quero falar um pouco mais sobre essa contratação. A tendência é que ele feche um contrato de no mínimo 2 anos com o Goiás, já que era um nome que estava, de fato, interessado, a diretoria na sua contratação após o Campeonato Catarinense pela equipe do Brusque e outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, É que a gente tem informação concreta de proposta, interesse por parte das suas diretorias. No caso, o Criciúma procurou tanto ele quanto o Alexandro, outro destaque do Brusque, nesse ano de 2022, para firmarem um contrato, mas a questão financeira, segundo o portal de Santa Catarina, o seu salário no Brusque girava mais ou menos na casa de R$60 mil mensais. É sim um salário relativamente alto, mas para os padrões do Goiás, por ser uma aposta, não acho que seja um grande empecilho para o ano que vem. Um jogador que tem um grande potencial, apenas 25 anos, já jogou bem também, por exemplo, no futebol aqui do Brasil, principalmente no interior de Santa Catarina, Joinville, Chapecoense, passou também no Bahia e no Internacional. O seu contrato com o Brusque se encerrou agora no final do mês de novembro. Dessa forma, ele fica livre para fechar um acordo gratuitamente com o Goiás. Então, o Verdão não vai precisar tirar nenhum tipo de grana, fazer uma compensação financeira ao Brusque, ou a Chapecoense, ou algum clube do futebol mexicano, como foi no caso do Juárez, onde ele jogou nesse começo do ano. Nada disso, é uma negociação, na minha visão, interessante por parte da diretoria do Goiás. Ainda continuando sobre o Fernandinho, bora falar sobre as suas principais características de jogo, Ele, como eu posso dizer para vocês, ele não dá para dizer que é só um ponta esquerda, mas também não é só um segundo atacante. Ele fez muito essas duas funções lá no Brusque, até mesmo porque esse Alexandro, que eu falei para vocês que o Criciúma também tem interesse nele, foi um dos artilheiros daqui do país no comecinho lá do Campeonato Catarinense, enfim, foi um dos principais goleadores, até mesmo no começo da Série B, perdeu um pouco de espaço, mas no caso o Fernandinho também fazia essa função como um ponta esquerda, caindo, principalmente para trazer aquela bola pelo lado direito. Já jogou como meia direita, já jogou também como um segundo atacante, menos centroavante, até mesmo porque não é um jogador tão alto assim, até tem uma altura relativamente ok, 1,75 m, não chega a ser tão baixinho quanto, por exemplo, o Dada Belmonte. Ele tem boas jogadas pelos lados do campo, consegue ter uma boa finalização e uma boa condução de bola, além de dribles curtos, aquele drible para sair logo da marcação e buscar, por exemplo, algumas jogadas individual. Gostei da sua condução de bola, a sua definição também das jogadas, tanto é que para o começo da temporada ele marcou muitos gols, principalmente se a gente pegar os seus números no comecinho do ano, no Campeonato Estadual, foram 15 partidas com 5 gols marcados e 1 assistência. Acabou que na Série B, assim como o elenco do Brusque em geral, foi rebaixado, teve uma queda de desempenho, 28 partidas na segunda divisão, com 1 gol marcado e outras 2 assistências. Então eu posso destacar principalmente isso para vocês: bons dribles, maior movimentação ali pelos lados do campo, costuma aparecer de surpresa para pegar uma bola, por exemplo, no cruzamento dentro de uma grande área, ou até mesmo naquelas jogadas individuais, saindo pelo lado esquerdo para trazer para a perna direita, e buscar uma finalização, ou até mesmo um passe em profundidade. Acho uma contratação ok, Não chega a ser uau, que grande contratação, mas vai ser mais para a composição de elenco, uma aposta da diretoria do Goiás, que pelo menos já provou o seu valor em um campeonato de nível mais forte, como é no caso do Catarinense, e na última Série B com a camisa do Brusque. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás, que no caso é o lateral esquerdo Sander, 32 anos de idade, titular absoluto do Sport nas últimas 6 temporadas. Isso mesmo, ele joga em Recife desde o ano de 2017. Tem 32 anos de idade, ele que nessa última temporada participou na Série B do Campeonato Brasileiro, pegando aqui os seus números gerais, 45 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. Essa informação foi confirmada ainda no último domingo pelo meu parceiro lá no Instagram, o Periquito Brisado, e agora confirmada recentemente pelo André Rodrigues, que até ontem havia confirmado que não existia por parte do interesse do Goiás, da diretoria, essa informação do Sander, mas confirmada ainda nesta manhã, até uma negociação, eu diria assim, que provável, já que o Sander não renovou o seu contrato lá no Sport, se encerrou
encerrou agora no finalzinho do mês de novembro. Segundo informações da diretoria do próprio Leão, é que o seu agente havia pedido uma condição financeira fora da realidade da equipe da Ilha do Retiro, já que vai para o seu segundo ano consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma ficou livre no mercado e fechando com o Verdão, onde inclusive com a chegada de um novo técnico facilita bastante. E aí está a importância do Goiás ter acertado já com o Guto Ferreira, que pode ser, não ser o nome dos sonhos, mas já trabalhou em vários clubes no futebol brasileiro, conhece bem a Série A, outras equipes também do mesmo porte do Goiás, com alguns problemas financeiros, e tendo que buscar soluções baratas e que funcionam dentro do mercado da bola. Na minha visão, o Sander se encaixa perfeitamente dentro dessa colocação. Já trabalhou lá com ele, né, na temporada de 2019, o Guto Ferreira que chegou logo no comecinho do estadual. O Sport fez 7 partidas sem o Guto Ferreira naquele ano. O Sander fez 36 partidas em 2019, 2 gols marcados e outras 3 assistências. O Sport, que estava na Série B, conseguiu seu acesso na segunda divisão em 25 jogos. O Sander atuou em todos eles sendo titular, né? Então, das 38 partidas, ele participou de 25 delas, ficou fora por alguns problemas de lesões, teve uma média de 87 minutos por cada jogo naquela Série B com o técnico Guto Ferreira, por isso que estou priorizando esta temporada de 2019. 2 gols marcados e 3 assistências, todas elas na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, em 2022, também jogou a Série B com o próprio Sport, né? Foram 30 partidas, todas elas como titular, teve uma média de 83 minutos na Série B por cada partida, 2 gols marcados e também outras 2 assistências. Daqui a pouco falo um pouco mais também sobre os seus números na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso mostra também, além da qualidade do jogador, porque assim, aqui no Brasil a gente não acha tantos laterais esquerdos bons. Eu, por exemplo, um jogador que eu gostei bastante, no caso era a indicação do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, né? O Vitor Luiz esse Ceará está próximo de fechar com o Coritiba, também o Diogo Barbosa, segundo a Rádio Gaúcha, interessava ao Goiás. Se você olhar apenas o nome, eles são melhores do que o Sander, mas uma coisa que me preocupa bastante, além da idade dos jogadores, são as últimas temporadas. O Sander, apesar de não ter nenhum ano assim espetacular da sua carreira, para despertar o interesse, por exemplo, de um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo da vida, sempre é muito regular nas suas atuações. E o Diogo Barbosa e, por exemplo, o Vitor Luiz, né, outros nomes aí, no mercado da bola que estavam ainda estão, né, à disposição, eles veem uma queda nas últimas temporadas e recebem um salário no mínimo, né, de R$300 mil mensais, algo que, por exemplo, na minha visão, o Sander deve ganhar mais ou menos algo próximo aos 100 mil reais mensais. Acho que não passa muito mais do que 150 mil de forma alguma. Então é um lateral esquerdo barato, com pouco, por exemplo, nome dentro do mercado, mas já demonstrou o seu valor em um clube também grande, né? Mais ou menos do mesmo porte que o Goiás, que no caso o Sport, e mesmo nos anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sander não quis sair. Isso é um outro fator também interessante. Ele recebeu sondagens, por exemplo, do Ceará, na temporada passada, isso, o Sport caiu em 2021, né? Ele recebeu aí algumas sondagens, acabou que continuou mesmo em 2019, quando ele havia sido rebaixado, né? Em 2018, foi titular na Série A de 2017 e 2018 e mesmo com rebaixamento continuou no Sport, conquistou o acesso. Jogou a Série A em 2020 e também em 2021 e mesmo com o descenso, né, a Série B ainda assim continuou no Sport. Então acho uma atitude digna, né, do jogador que não força a saída mesmo com o time indo disputar uma divisão inferior. Pegando seus números apenas na Série A, até mesmo vou deixar aqui o mapa de calor dele, segundo o pessoal lá do SofaScore, em 2021, né, a sua última primeira divisão, você pode ver que o mapa sempre naquele lado esquerdo do campo, um lateral que às vezes vai até na linha de fundo também. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre as suas características de jogo. Na última Série A foram 25 partidas, sendo 24 delas como titular. Teve uma média de 82 minutos por jogo, um gol marcado e também uma assistência. Outra Série A que ele disputou foi lá em 2020, enfrentando inclusive o próprio Goiás. Em 2020, 24 jogos, sendo apenas 14 deles como titular. Acho que a pior temporada dele aí pelo Sport. Mesmo assim, em geral, na temporada de 2020 ele entrou em campo 36 vezes, né? Naquela primeira divisão teve apenas uma assistência. Em 2018, a outra Série A também que ele jogou pelo Sport, 28 partidas, 27 delas sendo titular, não marcou nenhum gol e deu 3 assistências. E a primeira Série A da sua carreira, que no caso foi lá em 2017, logo no seu primeiro ano no Sport, 23 partidas na primeira divisão, 20 como titular e outras 2 assistências. Então, um jogador que sempre, no mínimo que ele jogou pelo Sport, foram 36 jogos, né? Em temporadas completas, lá em 2019 e também em 2020, sendo na Série A do Campeonato Brasileiro, exceto, né, nas edições de Campeonato Nacional, exceto no ano de 2020, que ele participou de mais jogos como reserva, né? No caso, anteriormente a isso, e até mesmo em 2021 e agora em 2022, titular absoluto, não só no Campeonato Brasileiro, né, mas também na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual, mas pegando esse recorte de partidas mais difíceis, mais decisivas, sempre sendo um jogador relevante no esquema tático do... Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!